Seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje fala sobre descobertas de Jesus. E quem está participando aqui é o Sérgio Sacani, que ele é ateu e também um cientista muito divulgado aqui no Brasil. Adoro o canal dele, o Space Today, assisto sempre. Então estou muito curioso para o que falaram aqui. Mas antes, dá uma olhada aqui nessa lista de cursos que teremos agora em maio. Alguns deles gratuitos, vai acontecer todo sábado. Alguns gratuitos e outros com preço simbólico apenas para que a pessoa se posicione se realmente ela quer aprender ou não. Então vamos falar de estado vibracional, vamos falar de perigos da evocação, vamos falar sobre desvios da missão de vida, enfim. Tá recheado. Se você quiser saber como participar ou como poder ter o link para você acompanhar, o link não vai ficar disponível no canal, até porque ele acaba piorando as métricas, porque são temas que não interessam para muitas pessoas. Então se inscreve aqui no primeiro comentário, tem ali link para você se inscrever para aulas e cursos gratuitos. Ali você inscreve o seu e-mail, a cada novo que irá acontecer você recebe um e-mail com os novos links. Então olha só, você se inscreve uma única vez e todas as aulas e mini cursos ali com valores simbólicos você vai poder receber no seu e-mail e ver se é o momento ou não de você participar. Então chega de papo, vamos lá para o vídeo, estou curiosíssimo, vem comigo. Por exemplo, vamos pegar aí uns negócios que o pessoal fala. Moisés recebeu para escrever os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, é famoso, né? São as tábuas lá, né? Sim. Como que a gente sabe que existe? Que elas foram encontradas? Não, os 10 mandamentos não foram encontrados, né? desapareceram. Mas olha, vou colocar da seguinte maneira. Eu vou fazer o papel aqui de um questionador chato. Só para fazer ilustração. Quando você fala comigo que o universo tem 13,8 bilhões de anos, eu falo, como é que você sabe? Não, aí tem comprovação, inclusive você pode até não querer dizer que são 13 bilhões, mas, meu caro Rodrigo Silva, tenho fotos e análises que mostram que o universo tem bilhões de anos. Isso é irrefutável. Você pode questionar se são 15, se são 11, mas que tem bilhões de anos tem. Mas vamos lá. Aí você fala, não, é que nós temos dados assim Isso. e tal, papapá. Aí você fala, tá, mas a luz se propaga a 300 mil quilômetros por segundo. Tá, mas como é? Me mostre, eu quero ver. Não, não é bem assim, Rodrigo. Não, mas como é que você sabe? Eu não estou vendo isso que você está falando. Eu não estou vendo os 13,12 bilhões. Fala assim, sabe o que é? É que você está vendo só a luz aqui. Eu estou vendo a ciência por detrás dela. Então, posso dar uma sugestão com você? Estuda a ciência comigo e você vai começar a entender que há algo muito mais do que uma lâmpada aqui. Eu não estou vendo o átomo. Estuda a ciência comigo, você vai ver que há algo muito mais do que essa mesa. Então, o que acontece com a gente que é teólogo? Quando muitos de vocês às vezes falam assim, não, mas eu não estou vendo Deus aqui. Eu já estou vendo. Estou vendo Deus em que sentido? Da mesma maneira como você está vendo um átomo aqui que eu não estou vendo. O bicho é ligeiro, né? Você viu que ele já, no argumento, né, já dá uma... Nossa. Entendi. Você está vendo um espaço nessa mesa aqui que eu não estou vendo. Quer dizer, eu não estou vendo assim. Um pouquinho de ciência eu estudo por cultura, mas eu não sou um cientista nesse sentido, né? Como se esse argumento comprovasse, né? Mas não comprova. Eu sei que aqui tem espaço entre a mesa, que a energia passa. Eu sei que a energia aqui eu não estou vendo. Então, esse conhecimento vai permitir você ver coisas mais do que simplesmente as coisas em redor. O Starlink, se tivesse instalado aqui, eu não estou vendo as ondas que ele está mandando, mas elas existem. Sim. O quasar, as ondas que são emitidas, enfim. Então, o que a gente convida muitas vezes, quem está do lado de lá, é conhecer, parece uma coisa chata. Eu falo, vou dar uma Bíblia para o Sérgio, vai ter gente que vai pegar recorde. O Rodrigo convertendo o Sérgio e tudo tal. Mas são duas coisas. Primeiro, é uma busca do saber. Veja, ele está dando volta, mas ele não falou das tábuas, né? Como é que foram descobertas, né? Cadê? Por que isso, se eu fosse um ateu, a pergunta que eu faria, Sérgio, seria o seguinte, o que leva... Eu já sei por que eu não creio em Deus. Mas o que leva um cara do nível acadêmico de fulano, beltrano, ciclano, do meu orientador, acreditar em algo... Peraí, eu quero saber por quê. Esse é um ponto. Eu iria querer saber. E o segundo, aí eu vou fazer uma defesa agora da chatice crente. Eu vou te falar qual a diferença da chatice crente. Se você, como ateu, tiver certo, você é feliz como ateu. Eu sou feliz como crente. Você deve ser muito bem casado com a Cíntia.
Eu sou muito bem casado com a Laura. Você ama o que faz? Eu amo o que eu faço. Você é um cara legal? Eu também me considero um cara legal. Você divulga ciência, você foi para Brasília e faz isso, eu também divulgo ciência. Nós somos iguaizinhos. Isso. Agora, se nós dois morrermos, não fez diferença nenhuma. Então, quer dizer, o seu ateísmo, a gente vai empatar até a morte. Ah, sim. Mas se eu tiver certo, você está perdendo muita coisa. Entendeu como é que desempata? Porque a gente pode ter uma vida igualzinha, mas, cara... Discordo nesse ponto. Ele coloca como se o religioso estivesse salvo. Por exemplo, se você chegou no canal agora, talvez não saiba, mas eu tenho esse canal aqui, meu canal principal aqui, o Dimensão Mental, onde falamos de pessoas que voltam da morte, chamada EQM. E adivinha só, a maioria das pessoas que estão numa boa na vida após a morte, ou que tem algum tipo de, entre aspas, salvação, não são necessariamente religiosas. Muito pelo contrário, são as pessoas que são práticas em relação àquilo que elas falam. Tem muito teólogo, tem muito religioso, tem muito, né, até mesmo líderes dentro dessa função que são hipócritas, que não fazem o que pregam, mas que no mundo íntimo dela é mal intencionado, é cruel, é vingativo, né, enfim. Então a religião não salva ninguém. Ele está colocando um patamar como se, não. Porque, e outra coisa, existem pessoas, inclusive até eu vi recentemente um vídeo do Wagner Borges, ele comenta isso, que a pessoa, e eu concordo, que pessoas que são ateus, não acreditam em nada, mas tudo que ela faz muita coisa em favor dos outros, mas tudo que ela faz sem esperar nada em troca, porque para ela não adianta aquilo. Então essa pessoa está mais espiritualizada do que aquele que diz que tem a religião certa e não faz quase nada, entendeu? Então você não pode colocar no mesmo balaio, como você não acredita, você está lascado. Como eu acredito, eu vou ter uma salvação. Gente, estima-se que 80%, cerca de 80% das pessoas que morrem ficam numa pior na vida após a morte. A grande maioria delas tem o que? Religião. Então não é a religião que salva, são outras coisas. Mas esse argumento dele, né, eventualmente pode ter razão, mas o que tem gente que não tem religião e é mais equilibrada, mais bem intencionada, mais fraterna do que religiosos, tá cheio por aí. Se eu tiver certo, dos dois aqui, e tiver uma vida eterna, tiver um céu esperando, tiver um Salvador que morreu na cruz do Calvário para te libertar dos seus pecados, te dar a vida eterna, se eu tiver certo, aquela criança na igreja católica que você foi padrinho tem todo um sentido naquela entrega a Jesus ali, que a coisa é boa demais para eu ficar calado e não te convidar a experimentar. Agora, eu reconheço que às vezes a gente erra na dose e fica chato. É igual pai babão. Você que é pai, você sabe. Você tem, às vezes, que... Sim. Então, às vezes, a gente insiste, sim. Você viu como é que são as coisas, né? O Sacani perguntou sobre os 10 mandamentos, onde é que estão, se ele sabe onde é que está. Ele começa a falar de um monte de coisa, não, a gente é igual, e vai falando, entendeu? E não, e não chega no que era, e não fala daquilo que foi perguntado, né? Isso é uma coisa que, eu tô rindo, mas é uma coisa que me incomoda, né? Não é só no Rodrigo, tem várias palestrantes, várias pessoas que são boas de oratória que fazem esse recurso, né? Então ela vai falando, vai dando volta, vai falando de outras coisas, e aquele ponto perguntado que ele não tem resposta, né? Talvez nem vá falar sobre isso ainda. Eu quero que você aceite Jesus como seu salvador pessoal. Eu reconheço. Parte da chatice eu deploro. É aquela que eu questionei no início. Os advogados de Deus que tem na internet aí, venha para a minha igreja, seja parte do meu CNPJ, você está errado, você vai para o inferno de cabeça para baixo, o juiz. Eu abomino isso. Esse fã-clube doentio de Deus. Eu abomino isso. Mas a outra parte, eu entendo e me identifico com ela. Porque se o que eu acredito é verdade, Sérgio, cara... Você é um cara gente boa demais para ficar de fora. Você entendeu? Mas aí a minha questão assim é a seguinte, como que nós vamos descobrir? Só de que a gente morrer, né? Não necessariamente. Não? Pelo método científico, só quando você morrer. Mas você sabe que há verdades que você... Eles ignoram completamente as experiências de quase mortes EQMs, né? Pessoas que voltaram da morte, pessoas que voltaram, viram que existe outra realidade, voltaram do assunto. E mesmo a experiência fora do corpo, tá? São assuntos completamente também ignorados, né? Não descobriu pelo método científico, mas você continua agarrado a elas porque você não tem explicação melhor. Sim. Alguns modelos da existência do cosmos e da vida, você não tem uma explicação para elas, mas você se agarra àquele modelo porque é o melhor que você tem. Hoje o modelo melhor que eu tenho é esse. Essa é uma diferença entre o ateísmo e o teísmo. Vou te explicar. Me ajuda aqui agora, que me deu um branco, aquele da matemática que
que fez a incompletude, Gödel. Gödel. O Gödel, galera, se eu errar aqui, me corrija o Sérgio, que eu estou entrando na sua área aí. O Gödel, ele mostrou que a matemática ela é incompleta, porque haverá muitas verdades que não vão passar e ela até se contradiz. Né? E depois veio o Hotel de Hilbert lá, que mostrou que há realidades que estão acima da compreensão. O Hotel Infinito de Hilbert, Sim. que ele funciona na cabeça, mas na prática ele não funciona. Como é que você vai aumentar o que é eterno? Beleza. Então vamos ali. O universo. Eu sou obrigado a acreditar que o universo começou. Por que eu sou obrigado a começar, Sérgio? Porque se eu não acreditar que o universo teve um começo, quando eu falo universo, tudo, tá? Energia, matéria, tempo, tudo tal. Se ele não começou, eu vou entrar num contrassenso arqueológico. Arqueologia na cabeça. Eu vou entrar num contrassenso matemático, que é o seguinte: se houve um universo eterno, esse momento nunca teria chegado. Porque para esse momento chegar, eu tenho que ter infinitos momentos antes dele. Como o infinito é um número que nunca se alcança, isso aqui não aconteceria. Não sei se eu confundi a cabeça. Ele está enrolando, ele está jogando os argumentos aí como se fosse... Mas não respondeu a pergunta. Vamos lá. Cabeça da galera ou ficou claro? Você acha que deu para o pessoal entender? Acho que sim. Deu para entender, pessoal? Essa conversa minha com o Sérgio só está acontecendo porque o tempo começou. Sim, claro. Porque se for um retrocesso infinito, eu tenho que ter infinitos momentos antes de chegar. Não entendo, mas por que isso refuta o universo de 13 bilhões de anos? Ele nunca chegaria. Então, se começou. Aí vem aquela questão. Se começou, por que existe algo ao invés de nada? Sendo que antes não havia nada. Aí vem aquela questão. A ciência não tem resposta para isso. Beleza, eu concordo. Não tem. A ciência sabe que a vida está aqui, mas não por quê. A ciência sabe o como, mas ela não sabe o porquê. Só que eu tenho duas atitudes. Se eu estiver num hotel, num hospital, o médico vai falar para mim assim, ó, você está com uma doença grave, desse jeito. Tá bom? Tá bom. Só que aqui na cidade, eu moro em Engenheiro Coelho, uma cidade pequena, nós não temos tratamento para a sua doença. Eu tenho duas atitudes. Sair dali e ir para casa, esperar morrer, ou procurar outro hospital que tenha a resposta. Capacidade para te curar. Exatamente. Então, o que acontece? Quando eu não encontro uma resposta na ciência, eu estou falando agora do meu testemunho, tá? Eu não consigo falar assim, então vou acomodar, já que não tem resposta, vou ficar por isso mesmo. Não, eu procuro outros lugares que podem me dar aquela resposta. Essa que é a diferença. Entendi. Você entendeu? Eu sei que alguns cientistas falam o seguinte, eu não me importo com o problema Deus. A ciência não me diz nada, então eu fico com isso mesmo. Seria a mesma coisa eu falar o seguinte, eu não me importo com a cura para essa doença. O médico falou que aqui não tem o que fazer, ele é médico. Não, mas pode ser que o outro hospital tenha. Então, por isso que eu acho que a ciência e a religião elas podem ser até complementares, não adversárias. Concordo, mas ele está colocando como se só houvessem dois polos. Ou é ciência ou é religião. Nem tudo a religião consegue explicar. Muitas coisas são contraditórias, muitas coisas são refutadas pela ciência. A própria Bíblia fala que o nosso universo teria muito menos de 30 mil anos de idade e está completamente equivocada. Fala do terraplanismo, enfim. Não existe só um lado. Ou outra coisa, a ciência. Ela é a linha do conhecimento hoje menos pior da Terra. Entre política e ciência. Ciência. Entre ciência e religião. Ainda é a menos pior. Ciência. Mas a ciência também tem suas limitações. Então, por aí que entra esse outro viés que pouca gente conhece da autoexperimentação. Peraí, eu posso ter experiência fora do corpo, eu mesmo sair, ver o que existe do outro lado e voltar com informação? Pois é um tipo de pesquisa, mas uma autopesquisa, uma pesquisa que onde você faz e você pode até comparar com outras pessoas que tiveram essas experiências fora do corpo. Então não tem só os dois polos. Existe a pesquisa pessoal, a autoexperimentação através de fenômenos chamados parapsíquicos ou extrasensoriais, mas esse tema eles não conhecem, não sabem que existe. Entretanto, olha só que coisa, quando você quer descobrir algo além que a ciência não consegue compreender, naturalmente se joga o processo religioso, quando muitas vezes não faz sentido, muitas vezes é contraditório à lógica,
Então, mas e aí? Vai falar que a cobra falante existiu? Claro que não, isso é algo simbólico, mas tem gente que jura de pé junto que cobra falante já existiu. Portanto, esses dois polos são limitados. A própria religião tem também a sua limitação, porque por mais que lide com temas imateriais, ou que são até mesmo subjetivos, não dá para você dizer que o que a ciência não responde, ela tem a verdade. Longe disso. Isso é um argumento muito falho que ele está usando, né? Ah, sim, isso com certeza. Mas o lance das tábuas, que o pessoal fala. Os 10 mandamentos. Os 10. Voltou. Que não respondeu. Embrolou e não respondeu, né? Ela não. Moisés recebeu Ele deu até 3 tossidinhas, vocês repararam? uma luz, aquilo lá. Só que assim, desculpa interromper de novo, mas é que esses dois eles são muito polidos, né? São pessoas muito queridas, são pessoas muito bem articuladas, né? E não ficam, né? São gentlemen numa discussão intelectual, é outro nível, né? O que É acontece? assim que você interpreta, não? Eu interpreto que Moisés teve uma visão sobrenatural de Deus, que foi algo realmente... Porque teve duas fases, né? Então, uma fase que o próprio Deus escreve, uma fase que ele manda Moisés escrever. De qualquer maneira, em ambas as ocorrências, foi Deus agindo. Então, vamos colocar ali. Agindo de maneira bem racional, Sérgio, isso parece ridículo. Bem, Eu vou dar outros exemplos do que parece ridículo. Deus entregar 2 tábuas de pedra para Moisés, ou mandar Moisés lavrar 2 tábuas para escrever os mandamentos direto do Deus, parece ridículo. Falar que uma mulher chamada Maria estava virgem e deu à luz a um menino sem nenhuma presença de espermatozoide dentro do útero dela, também é ridículo. pois é, a minha crítica é o seguinte, certos fenômenos parapsíquicos, ou sobrenaturais, ou paranormais, não que você quiser dar, todos eles, mesmo aqueles mais raros, eles se repetem ao longo do tempo. Existem indícios em diversas partes do mundo. Mas, por exemplo, nascimento virginal não tem. Deus materializando coisas em tábuas também não tem. E quando você percebe que não há essa repetição, aí fica complicado, porque alguns podem ter fenômenos raros. Por exemplo, multilocação, ela ser vista em vários locais ao mesmo tempo. É viagem? Não. Existe toda uma teoria e casos documentados ao longo da história humana. É um fenômeno mais raro. Autocombustão humana, o que é isso? A pessoa literalmente explode, ela pega fogo. Do nada, sim. Sem nenhum tipo de fósforo, sem nenhum tipo de gasolina, nada. A pessoa simplesmente... E para pegar fogo um corpo humano é dificílimo, é um calor absurdo. Autocombustão humana é um fenômeno raro? É. Tem relatos consistentes ao longo de toda a história humana? Tem. Mas esses muitos que ele cita não tem. Então é uma coisa única só e acabou. Tudo bem, lá na Índia também tem alguns deuses que nasceram de mulheres virgens, mas assim, é uma coisa muito peculiar que não se sustenta nem no sentido da repetição, né? Então eu acho muito complicado. Nenhum ginecologista vai falar que isso procede. Falar que um homem chamado Jesus andou sobre as águas, isso é ridículo. Falar que O próprio Moisés abriu o Mar Morto. abriu o Mar Vermelho, né? Mar Vermelho, também parece ridículo. Os milagres de Jesus também parecem ridículos. Ou seja, a Bíblia está repleta de situações que parecem ridículas. Aí eu te pergunto de volta. Por que pessoas de elevado calibre mental acreditam nessas coisas e não acreditam nas fábulas de La Fontaine? Mas aí elas acreditam. Então, mas aí esse argumento não quer dizer nada. A pessoa, o fato dela ser inteligente não quer dizer que ela tenha a verdade sob a sua custódia. Não, se eu sou super inteligente, então por eu acreditar em algo dessa estirpe significa que é verdade. Não, esse argumento é falho. Acreditam no literal? Literal, tem muita gente. O Newton. Acreditar, por exemplo, lá que um personagem da Bíblia que ficou quantos dias dentro da barriga da baleia, né? Gente, não faz, não é, isso não existe, entendeu? Então, difícil. Ah, mas alguém inteligente acredita. Olha, e daí? Não faz sentido. Muita gente inteligente também não acredita. E daí? Isso então é uma contrapartida? Olha, os mais inteligentes do mundo não acreditam. E aí? Ganhou? Então não é assim que as coisas são provadas, né? Newton acreditava nos milagres de Jesus de maneira literal. Mas Newton mudou em relação à sua vida. Para quem não sabe, o Newton ele viveu uma vida científica. No fim da vida ele muda, ele tem uma queda na parte mais mística, esotérica. Inclusive ele entra na chamada síndrome de Swedenborg, quer dizer, ele larga a ciência e vira completamente religioso. Mas veja, teve uma síndrome por trás, não quer dizer que porque Newton fez que é verdade.
ele pode ter surtado no fim da vida. Não estou dizendo que é o caso, mas algumas pessoas inteligentíssimas, gênios, surtam no fim da vida? Surtam, mas e daí? É por isso que é verdade. E outros mais que eu podia citar. Eu dei o Newton aqui para ficar bem com um baluarte da ciência. O aí, Newton né? tinha uns negócios com... Com a Bíblia, bem forte. Era um camarada que descobriu a lei da gravidade. Galileu também. O Galileu O Galilei... Galileu, ele brincava com o Papa da época. É, exatamente. A briga dele é com o Papa, não com a Bíblia, né? E outros mais que eu poderia citar. Agora, como é que eu resolvo isso aqui, Rodrigo? Seguinte, vamos tirar agora os milagres da Bíblia. Quando eu pego o que está acontecendo aqui agora, que a galera está ouvindo a gente de longe, enquanto a gente está falando aqui, que você pode tirar uma foto minha nesse celular e mandar para outro lugar, se eu pegar todos esses eventos agora do presente e voltar com eles 100 anos no passado, isso também ia parecer coisa ridícula. Ah, sim. Entendi. Você entendeu? Todo mundo fala assim, isso é impossível. Se eu entrasse numa máquina do tempo, hipotética, Voltasse lá e falasse, voltasse e né? falei, gente, vai chegar um tempo em que vocês vão poder mandar uma imagem real sua para alguém que está do outro lado do planeta. Eu entendo o que ele falou, mas veja, Deus escrever mandamentos em pedra. Não teve nenhuma repetição na história humana. E alguns desses mandamentos são bem primitivos para as pessoas daquela época, que hoje já não fazem um sentido nenhum na vida prática que a gente vive. Então, de repente, ele fala, não, isso aqui tem coisas que são ridículas, seriam ridículas no passado. Mas veja, escrever numa tábua continua ruim no passado, continua ruim hoje. Não melhorou, entendeu? Eu entendo que ele quer, o argumento que ele quer falar. Não, às vezes o que parece ridículo, mas é só uma questão de estar fora da sua época. Em outra época vai fazer sentido, mas algumas coisas, tipo, né? Então, assim, a virgem engravidar, tipo, não faz sentido nem hoje em dia. Então, não sei se mudou muita coisa, né? Iam nos colocar numa camisa de Com força. certeza. Então eu pergunto, será que os milagres da Bíblia são realmente coisas tão lendárias ou são apenas a ocorrência de fenômenos que hoje nós ainda não alcançamos? Como os nossos fenômenos também, para Pode alguém que ser veio no também. passado, eram muito ridículos, até para nós hoje. É meio fantástico o negócio da inteligência artificial. Alan Soares mandou cincão. João é um bom livro para começar. Explica para o Sérgio a diferença de como Jesus é visto de forma... Olha, eu discordo, viu? João é o que coloca Jesus mais como sendo sinônimo de Deus. Os outros evangelhos são todos mais... Jesus é um profeta poderoso. E você vê, quando começa com Mateus, foi o primeiro escrito, de acordo com a datação científica. Quanto mais o tempo passa, tanto que João foi escrito mais de 100 anos após a morte de Jesus. Isso se sabe, tá? Quanto mais o tempo passa, mais ele é colocado como sinônimo de Deus. Então João é o que mais puxa, né? Puxa o sacolé dele ali como sendo o cara, né? Você vê que é um desnível entre os outros evangelhos, né? Acho que o João é o por último, né? distinta em cada evangelho. Ah, porque cada evangelho mostra Jesus... É um aspecto diferente. Não contraditório. Aí tem né? É que aquele lance, nós já conversamos da outra vez, é assim, Jesus foi um ser humano, né? Sim. Que andava ali. Então, assim, não tem como você duvidar que Jesus existiu. Existiu, porque tem claro. várias coisas, né? Então, não tem... Mas é que você acredita que Jesus foi um enviado, é um filho... Deus em forma humana. É Deus em forma humana, né? Vou dar um exemplo para você. Eu não sou testemunho de Jeová. Eu não concordo com a interpretação bíblica das testemunhas de Jeová. Eu acredito que Jesus é Deus, eu acredito na Trindade, a testemunha de Jeová não. A testemunha de Jeová acredita numa data de 1914, eu acredito não. O testemunho de Jeová... 1914 é o quê? Eles acreditam que é o Armagedon, o início do Armagedon. Isso passou por várias alterações. Armagedon seria o quê? É o Batalha do Tempo do Fim. Esse testemunho de Jeová... o fim do mundo, né? O fim do mundo, Armagedon exatamente. É o fim do mundo, é lógico. Testemunho de Jeová não faz transfusão de sangue, eu dou o sangue. Então, tem várias coisas nas testemunhas de Jeová que eu discordo da interpretação bíblica delas. Porém, isto posto, quando eu vou estudar a história do nazismo, eu tenho que admitir que da minha igreja adventista do sétimo dia, teve muita gente que calou a boca para Hitler para não ter problema, transgrediu até o Shabat, que é um dia sagrado para nós, para não ter problema com Hitler, enquanto tinha testemunho de Jeová
para não ceder à fé dele, estava morrendo no campo de concentração. Aí agora eu vou falar que aquele testemunho de Jeová que morreu no campo de concentração, ele é um ridículo, ele é um idiota, só porque ele tem uma interpretação que eu considero equivocada? Não, nesse sentido, uma pessoa coerente, que vai até o fim com aquilo que ele admite. Nesse sentido, eu acho uma atitude muito coerente, entendeu? Você seguir, não, eu não abro mão disso aqui. Ah, eu vou te matar se você não abrir mão. Pode me matar. Tipo, mas esse posicionamento é fantástico, entendeu? Não só para ele, mas qualquer outra linha religiosa. O fato da pessoa não se curvar perante o medo, perante o dinheiro, perante outras coisas, isso é louvável. Isso sim. Quem julga os corações é Deus. Tem. Graças a Deus também, para não parecer que eu estou pejorando minha igreja, também tive adventistas que salvaram judeus na Segunda Guerra Mundial. Tem adventista que tem árvore lá, Sim. lá no Yad Vashem, lá em Israel. Já ouviu no Hotel Ruanda? Que aquele cara salvou um monte de gente, era um adventista do sétimo dia. Aquele Até o Último Homem, o Desmond Doss, também era um adventista do sétimo dia. Então, o que eu olho? Minha igreja, em termos de organização social, tem alguns adventistas que eu falo, poxa, que legal que esse cara faz parte da minha igreja, dá até orgulho. Eu falo, ele é da minha igreja. E tem uns que dão vergonha. E na Testemunho de Jeová também, na católica, na Seixa Noé, na batista, e no ateísmo. Tem ateus que você consegue conversar e tem ateus que são chatos. Até o meu amigo lá, o Luiz Saião, ele fala que tem os xiitas e os chatos, né? Então, assim, o que você tem que fazer é o seguinte, acredite no que você acreditar, desacredite no que você desacreditar, mas sempre com respeito pelo seu semelhante. E eu termino minha fala aqui para não ficar muito prolixo. Tem uma frase, ela foi atribuída a Santo Agostinho, mas eu nunca vi essa fonte original da frase. Certo. Então, eu não posso afirmar que é de Santo Agostinho, mas a frase diz assim, no essencial, unidade. No não essencial, diversidade. Em tudo, caridade. Naquilo que é essencial, não pode ter a minha opinião é do Sérgio. Por exemplo, se a gente estivesse discutindo aqui violência contra a mulher, não existe opinião a esse respeito, é condenação. Claro. Claro. Não tem como, não, eu acho que pode bater em mulher. Desculpa, isso aí não está para colocar na mesa e ser respeitado. Então, no essencial... Bater em homem também, tá? Tem homem que apanha aí. Bater em qualquer pessoa tá errado, né? Temos que falar, rezar o mesmo terço. Um ateu e um crente, um ateu e um não católico, Tem o mesmo princípio, né? cristão, rezando o mesmo terço. É um princípio. Violência contra a mulher, não está em discussão. As áreas que não são essenciais, vamos deixar cada um tomar a sua opinião e em tudo caridade. Aí você pode falar, tá, Rodrigo, mas crer em Deus é uma área essencial. É verdade. Mas aí eu deixo o coração dele com Deus. Lembre, eu estou aqui para testemunhar de Deus, não para ser o advogado de defesa dele. Até porque a pessoa que quanto mais ela tenta doutrinar o outro, quanto mais ela tenta convencer, pior fica. Agora é duro, né? Rodrigo, né, ele mesmo exemplificou tantas linhas que tem de interpretação bíblicas e como isso muitas vezes afeta as questões, porque, veja, se a verdade é única, deveria ter uma, duas, três opiniões divergentes no máximo. Vocês sabem quantas mil religiões tem baseadas numa interpretação bíblica? Pois é, muitas, né? Milhares de interpretações da verdade, quando deveria ser uma unicidade. Então, dentro do cristianismo, infelizmente, nunca houve um consenso, nunca houve uma unanimidade. Isso eles não querem falar porque isso é chato, porque como é que a verdade pode variar tanto, em ter tantas linhas, tantas ramificações, cada uma achando uma coisa diferente? Então, mas eu concordo com ele, respeito está acima de tudo. Eu, por exemplo, não quero aqui, né? Não estou aqui falando, né, se Jesus é melhor, maior, melhor, isso não interessa. Mas veja, os argumentos muitas vezes usados não são de acordo com as experiências fora do corpo, de acordo com as experiências de quase morte, não são na verdade necessariamente corretos. Muita coisa ali ele joga com palavras, mas na prática mesmo, o que importa é a autocomprovação. Às vezes aquele fenômeno que você teve de expansão da consciência, de clarividência, de memória de vida passada, a tua experiência, seja ela, ainda que tenha sido o único dia da tua vida, não importa, mas se ela foi comprovatória, se ela foi para você autorreveladora, isso é a verdade pelo qual você tem que se basear. Porque veja, respeito todas as linhas, acho que a humanidade não tem como viver hoje sem religião. Ia ser a destruição do planeta, rapidamente.
É um freio que é importante para muitas pessoas, mas se a gente tivesse que analisar friamente e de modo assim muito racional, a vida humana, na verdade, a verdade, o conhecimento do universo, para muitas linhas religiosas não faria muito sentido. Elas estão completamente indo na contramão do que muitos seres evoluídos falam nas experiências de quase morte, do que muito dessa realidade é apresentada para nós. Só um detalhe para vocês verem. Nas experiências de EQM, na saída do corpo, é muito comum pessoas terem memórias de vidas passadas. Essas linhas bíblicas, todas as ramificações, nenhuma admite vida passada. Então imagina só como tem dilema, tantas milhões de pessoas aí, cada ano tendo EQM, tendo esse dilema, poxa, eu sou de uma religião que não admite vida passada, e eu me vi num outro corpo, fazendo outra coisa, vivendo, sentindo, amando ou sendo perseguido, enfim. A pessoa lembra com toda aquela carga emocional. E aí, como é que fica? Ah, não, mas a minha religião tem mais seguidores que a tua. Grandes coisas. Então, essas figuras, né, essas figuras icônicas da nossa história também, há algumas divergências que acabam eventualmente aparecendo. Então, portanto, o principal não é a crença. Mas eu concordo com o que ele falou no final. O que ele fala da caridade é assim, não importa o que você acredita. A gente tem que ajudar os outros, a gente está aqui para isso. Mas ajudar não querendo fazer lavagem cerebral, não querendo doutrinar a cabeça do outro. É conversar, às vezes é dar o ombro, é dar um dinheiro se a pessoa está precisando naquele momento. Às vezes pode ser importante dar um dinheiro, dar o esclarecimento que você tem, enfim, você fazer o que está no seu alcance em favor das outras pessoas. Inclusive na área profissional, você também pode ter uma função que delegue que vai ser muito fraternal para os demais. Então, tudo isso a gente tem que caminhar, mas a autocomprovação, repito, é o pilar principal para saber o que existe ou não na vida após a morte. E falando em autocomprovação, se você quiser, temos o curso EFC, Experiência Fora do Corpo. Temos um módulo gravado chamado de Expresso, que são menos aulas, todas gravadas. Você pode se inscrever agora e você vai receber o acesso a todas as aulas para você assistir na sua casa, no tempo que você quiser. E esse curso já vai ficar aberto, disponível quando você quiser, um preço baratíssimo, justamente para acessar o máximo de pessoas. Link no primeiro comentário aqui desse vídeo. E também esse mesmo curso tem o módulo completo, 5 aulas a mais, ao vivo comigo para tirar dúvidas. Se perdeu ao vivo, assiste depois, não tem problema. Mas o ao vivo depende de quando você está vendo. Inclusive, você pode olhar se ainda dá para se inscrever na turma atual ou se você pode se inscrever numa turma futura, certo? E sem contar que temos muitos cursos, eu tenho atendimento pessoal, faço hipnoterapia. Dá uma olhada aqui no link Saiba Mais, no primeiro comentário, para você saber tudo que você pode acessar. Temos outros cursos, mini cursos, enfim. O que não falta aqui é conhecimento baseado em fatos e em experiências de pessoas que passaram dessa linha entre a vida e voltaram de outras dimensões, tendo informações extraordinárias, tá certo? Então é isso, se você gosta desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas. Eu sou Alexandre Pereira, fico por aqui, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você, até a próxima, valeu!